Olá, pessoal. Vamos lá a mais uma série de questões para a gente treinar ali, colocar em prática tudo aquilo que vocês estão aprendendo nas aulas ali, destinadas a trabalhar microbiologia, aquela microbiologia que é cobrada normalmente nos concursos voltados para os analistas clínicos, que envolvem biomédicos, farmacêuticos e biólogos, ok? Então, dá uma olhada aí, eu vou agora projetar para vocês a apresentação com as questões e eu quero que vocês me acompanhem aí. Qualquer dúvida é só vocês deixarem no comentário depois, ok? Então vamos começar agora, vamos praticar questões voltadas para as micobactérias. Então essa aula é a aula de número 8. Se você perdeu, dá uma olhadinha lá. Aula 8 não, é a aula 7. A professora tá ficando meio esquecida. É a aula 7, lembrando que essa aula 7 ela foi dividida em duas partes. A parte 1, onde a gente trabalha as características gerais das micobactérias e fala da tuberculose. Aqui nós temos questões tanto de tuberculose quanto de hanseníase, que é a parte 2 desse módulo 7, ok? Então, na parte 2 a gente vai focar somente na hanseníase, suas manifestações, classificações, métodos de diagnóstico, tá bom? Mas aqui nós temos questões tanto de tuberculose quanto de hanseníase, né? Por isso que você precisa assistir as duas aulas. Primeira questão é a questão também de 2022. Diz o seguinte: a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível causada pelo Mycobacterium tuberculose, que atinge prioritariamente os pulmões, embora possa cometer outros órgãos e sistemas. Então, em relação à tuberculose, ele quer que você marque, obviamente, ele não fala, mas ele sugere que você escolha a alternativa correta sobre a questão da transmissão. Como que ocorre a transmissão da tuberculose? Então, lembre que a tuberculose é uma doença inicialmente de origem pulmonar, tá? Ou seja, a forma de transmissão está associada ao contato de pessoa a pessoa, contato direto com as secreções, na verdade, com as gotículas eliminadas por pessoas com a tuberculose ativa, ou seja, pessoas doentes que vão expelir quando falar, tossir ou espirrar as micobactérias, tá? Esses detalhes tem lá na aula 7. Então, vamos analisar cada uma das questões e aí a gente marca aquilo que a gente considera correto. Letra A diz o seguinte: sua transmissão ocorre por contato direto, pessoa a pessoa, por meio da inalação de aerossóis oriundos de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes de TB ativa, né? Tuberculose ativa, tá? Então, quando você olha os manuais de tuberculose, o próprio Ministério da Saúde, ele fala que essa questão da transmissão ela ocorre quando você tem uma doença ativa. Então, os pacientes assintomáticos, eles não transmitem o bacilo, ok? Então, onde você vê aí nas opções falando de transmissão de pessoas assintomáticas, você já vai riscar e vai desconsiderar aquela questão, tá? Então, obviamente, não pode ser nem a letra A e nem a letra C, ok? Vamos analisar agora a letra B. A transmissão ocorre a partir da inalação de aerossóis oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, espirro ou fala de pessoas que apresentam as formas pulmonar ou laríngea, tá igualzinho, como diz lá o manual, da doença em atividade, que significa também TB ativa, tá? Então, essa aqui seria a nossa resposta correta, tá? Vamos analisar ali a letra D. Ele diz que sua transmissão ocorre a partir do contato próximo e prolongado. Aqui é que eu considero que a questão peca, né? O erro da questão estaria nessa questão do prolongado. Normalmente, quando a gente fala de contato prolongado em relação a micobactérias, está associada à transmissão da hanseníase, porque o bacilo o causador da hanseníase, ele tem um baixo potencial patogênico, né? Uma baixa patogenicidade. Então, é necessário uma carga bacilar maior, um contato maior da pessoa para que ela adquira mais bacilos. E aí sim, é lógico que tem os fatores genéticos da pessoa, a questão da imunidade, tudo isso colaborando para que a doença se estabeleça. Mas em relação à tuberculose, não existe essa necessidade de a pessoa ter um contato prolongado com o doente para adquirir esses bacilos, ok? Então, na minha opinião, o erro da questão está quando ele fala que esse contato próximo ele precisa ser prolongado e na realidade não, tá?
Aí o resto tá, né, emitidas pelas vias aéreas superiores de um portador da doença que ainda não iniciou o tratamento, ou seja, ele está doente, está com a TB ativa, mas ainda não começou o tratamento. Tá? Então, na minha concepção, essa parte inicial aí, contato próximo prolongado com gotículas, seria o que faz a questão ficar errada, tá bom? Então, a gente fica com a letra B. Seguindo, essa é de 2019, um pouquinho mais antiga, tá? Mas vamos lá. Em investigações realizadas pela Anvisa, integrantes das vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental e das comissões de controle de infecção hospitalar denunciam a ocorrência desse tipo de infecção por algumas espécies de micobactéria. Sobre esse gênero, ou seja, não está falando especificamente do Mycobacterium tuberculosis ou do Mycobacterium lepre, das micobactérias de maneira geral que são responsáveis por infecções, tá? Sobre esse gênero, analise a alternativa, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, dessas 4, uma está errada. Então, vamos circular aqui o que ele pede para a gente não se perder. Então, ele quer a errada. Vamos analisar a letra A. A bacterioscopia do escarro pela coloração de Ziehl-Neelsen é um método simples, porém de extrema valia no diagnóstico da tuberculose pulmonar. Verdade, tá? Vimos que a bacterioscopia, ela é um método fácil, tá? Você consegue executar tranquilamente, especialmente se for de escarro. Óbvio que tem que ter todo o cuidado na hora de processar a amostra, para não gerar os aerossóis, o operador não se contaminar, mas de todo modo é um método que ajuda bastante na questão desse diagnóstico. Então tá certo. Se tá certo, não é a nossa opção, porque ele quer o que? A errada. Letra B. As micobactérias são resistentes a muitos desinfetantes, à dessecação e a outros fatores ambientais adversos devido ao alto conteúdo de lipídios em sua parede celular. São os ácidos micólicos, tá? Essa aqui também é verdadeira, tá? É verdadeira. Tanto que na aula, acho que na nossa primeira aula, módulo 1, que é o controle de crescimento microbiano, lá quando eu falo dos desinfetantes, eu cito alguns exemplos de que quando você quer uma ação micobactericida, você precisa deixar aquele desinfetante por um tempo maior, justamente por conta dessa resistência aí a esses desinfetantes, ok? Então, de fato, eles já são um pouquinho mais difíceis de serem eliminados. Letra C. A parede celular das micobactérias é composta em sua maior parte por lipídio, tá lípido, né? Mas tudo bem, lipídio, sendo o principal os aqui que tá errado, meu povo. Lipopolissacarídeos, tá? O principal lipídio componente da membrana da parede celular das micobactérias são os ácidos micólicos. Falei isso na aula também, tá? Então, por esse motivo, a errada é a letra C. E a letra D diz o seguinte: as micobactérias não tuberculosas, que normalmente você usa com a sigla MNT, elas também causam infecções pulmonares. Isso é verdade. Especialmente em ambiente hospitalar, onde as pessoas já estão ali com as suas imunidades, né, comprometidas, estão fazendo tratamento com antibióticos, estão muito tempo internadas, então elas são mais vulneráveis à infecção por micobactérias, mesmo não sendo a micobactéria tuberculose, ok? Então aí a gente fica com a letra C, que é a incorreta. 3. Essa foi para um concurso de 2022, Banca FGV, o cargo de técnico pericial biomédico. Vamos pegar a ponta 2, o seguinte: em alguns municípios brasileiros, o teste rápido molecular para a tuberculose, que é o DIN-Expert, encontra-se disponível na rede pública de saúde, normalmente nas capitais, tá bom? De acordo com o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, que foi feito pelo Ministério da Saúde, ele quer que você marque a afirmativa incorreta sobre o uso do DIN-Expert, tá? Desse teste de rápido molecular. Então, vamos marcar aqui, ele quer errado. Então, das 5, você tem 4 certas e apenas uma errada. Vamos analisar. Letra A. Trata-se de um teste de amplificação de ácidos nucleicos utilizado para a detecção do ácido do DNA dos bacilos do complexo Mycobacterium tuberculosis pela técnica de reação em cadeia da polimerase, que é o PCR em tempo real. Perfeito. Essa alternativa aqui está resumindo basicamente de forma correta o que é a técnica do o teste rápido molecular, tá? Então, naquela amostra que vai chegar no laboratório, que a gente vai já falar sobre isso. Na verdade, eu falei na aula, mas eu vou citar mais adiante.
vai ser realizado, vai passar por um processamento e a partir dessa amostra, se houver a presença do bacilo, ele vivo ou morto, a gente vai conseguir identificar a presença dele ali e saber se ele é do Mycobacterium tuberculosis ou não, tá? Então, letra A tá correta. Letra B. Em ambiente laboratorial, o teste apresenta o resultado em aproximadamente 120 minutos ou 2 horas. Verdade também. Não é à toa que ele é chamado de teste rápido, tá bom? Ele foi desenhado para ser bem assertivo e rápido em relação ao tempo para a liberação do resultado, tá? Letra C. O teste é realizado exclusivamente em amostras de sangue. Então, todas as vezes que vocês virem essas palavras exclusivamente, tomem cuidado, porque na maioria das vezes é a questão que a gente está precisando marcar, tá? Então, a nossa questão incorreta é essa aqui, a letra C. Vou já explicar por quê. Primeiramente, o teste rápido molecular, ele na maioria das vezes é indicado para se usar em amostras de escarro, que é uma das amostras mais fáceis de se conseguir, tá bom? Mas não só exclusivamente em amostras de escarro. Você pode também usar esse teste a partir de tecidos como os gânglios linfáticos e também pode ser feito a partir de amostras como o líquor, tá? Então, são alguns exemplos de onde se pode utilizar o teste rápido molecular, tá? O sangue, ele nem entra lá na lista que esse manual, ele dispõe, ok? Então, não é exclusivamente sangue, não é exclusivamente escarro, apesar do escarro ser o principal, mas em outras situações, esses outros que eu citei podem ser usados como amostras para o teste rápido molecular. Porém, a sensibilidade maior é para o escarro. Essa sensibilidade de 90% ela é para o escarro. Conforme muda essa amostra, essa sensibilidade ela cai um pouco, tá bom? Então, a letra C está errada por esse motivo, que não é exclusivamente amostras de sangue, preferencialmente amostras de escarro. Se forem outras amostras, tem que levar em consideração que a sensibilidade ela vai cair um pouco. Obviamente, se esse está errado, as outras estão certas, né? Então, letra D, o teste também detecta a resistência à rifampicina, com uma sensibilidade de 95%. Né? E lembrando que a rifampicina faz parte do esquema terapêutico para o tratamento dos pacientes com tuberculose, não só ela, tá? Existem outros 3 antibióticos que são utilizados, mas obviamente que justamente para evitar uma falha no esquema terapêutico, é interessante já verificar logo se existe essa resistência nessa bactéria. Então, tá certa a letra D. E letra E, como também pode detectar bacilos mortos ou inviáveis, o teste rápido molecular não deve ser utilizado para diagnóstico nos casos de retratamento ou recidivas, né? Quando o paciente ele para o tratamento no meio do caminho, a TB volta, então não é indicado usar esse teste para fazer esse acompanhamento, tá? Até porque pode ser que a pessoa começou a fazer o tratamento, o antibiótico ele tá fazendo efeito porque tá matando, mas o teste rápido ele não vai dizer se aquele micro-organismo tá vivo ou morto, ele só vai dizer se o DNA está presente naquela amostra, ok? Então, não é indicado para esses casos aí que de fato estão assinalados na letra E, beleza? Então, ficamos aí com a letra C. Próxima questão, número 4, diz o seguinte... Vamos lá, cadê? Ok. Temos também 4 afirmações. Vamos analisar sobre se elas estão corretas ou não e marcar a alternativa certa. Essa é uma questão sobre a hanseníase. Então, diz o seguinte. Ela é uma doença infecto-contagiosa, crônica, granulomatosa e de evolução lenta, causada pelo Mycobacterium lepre. Essa aula é a aula do módulo 7, parte 2. Dá uma olhadinha se você tiver alguma dúvida. O diagnóstico laboratorial é importante para auxiliar no diagnóstico diferencial com outras doenças dermatoneurológicas e na classificação para fins de tratamento. Nesses casos, o exame baciloscópio do raspado intradérmico, que é a baciloscopia, é onde você vai pesquisar o bacilo, ok? É o método comumente utilizado por ser de fácil execução, pouco invasivo e de baixo custo. Vamos ver o que ele fala sobre esse exame aqui e verificar o que está correto. Número 1. As lâminas contendo os raspados intradérmicos devem permanecer em superfície plana, a temperatura ambiente, durante... Lá no manual ele fala 10 minutos, tá? Mas de 5 a 10 minutos a gente considera aqui que ele está falando o tempo certo. Até estarem completamente secos.
Após essa etapa, os esfregaços devem ser fixados, passando-se as lâminas 2 a 3 vezes rapidamente na chama do bico de búzia. Então, essa daqui tá correta, ok? Tudo que ele descreveu aí é como de fato nós vamos fazer em relação às lâminas que são específicas para baciloscopia, tá? Para pesquisa de bacilo de Hansen nessas amostras. Número 2, a coloração do esfregaço pelo método de Ziehl-Neelsen a frio é recomendado por preservar as condições morfotitoriais do bacilo. Então, isso é verdade, tá? Na aula sobre, eu acho que é na aula 3, eu não lembro agora, mas tem uma aula aqui na playlist onde eu falo sobre as colorações e falo da Ziehl-Neelsen. E lá eu digo que na primeira etapa, quando você coloca o primeiro reagente, você coloca a chama embaixo para ajudar que aquele reagente ele penetre nas estruturas da micobactéria. Porém, nesse caso da baciloscopia para a hanseníase, nessa etapa você não coloca chama, você apenas adiciona o reagente pelo tempo determinado e em seguida você tira, lava com água e adiciona o próximo, tá bom? Por isso que é o método de Ziehl-Neelsen a frio, onde você cobre todo o esfregaço, toda a lâmina com o reagente, mas você não coloca chama embaixo, tá? Para justamente preservar as condições morfotitoriais do bacilo. Então, verdadeiro. Número 3. A leitura da baciloscopia é realizada com microscópio. Verdade. Examinar inicialmente com objetivos de pequeno aumento, a fim de selecionar campos que contêm muitos macrófagos e evitar aqueles com hemácias. Verdade também. Tanto que na hora que você vai coletar, você tem que fazer uma pinça do local de maneira que realmente você consiga fazer com que realmente não sangre quando você fizer você cortar aquele local para tirar aquele tecido, aquele pedaço, aquele fragmento de tecido. Se você não pinça direito, você acaba contaminando a amostra com sangue, né? E aí não é o indicado. Número 4. O índice baciloscópico proposto por Ridley baseia-se em uma escala logarítmica com variação de 0 a 6 cruzes. É o método de avaliação quantitativa mais utilizado na leitura da baciloscopia hanseníase. Verdade. Por esse modo, perdão, a gente vai marcar aqui a letra E, porque todas as afirmativas estão corretas. Se estão corretas, a gente não tem o que retrucar sobre a questão, tá? Essa questão não é tão fácil, porque você precisa saber esses detalhes, mas, de todo modo, todas as afirmações, elas estão corretas. Uma questão da EBSER de 2019, né? Lembrando que a gente, em 2023, teve um concurso da EBSER, mas não veio nenhuma questão sobre micobactéria, tá? Nesse concurso de 2019 veio. Vamos lá. As bactérias do gênero Mycobacterium são conhecidas principalmente por serem causadoras de doenças infecto-contagiosas como tuberculose e hanseníase. Sabemos disso. Assinale a alternativa correta em relação às características das bactérias pertencentes a esse gênero. Novamente, ela não quer a distinção de lepre e tuberculose, ok? Informações relacionadas à característica desse grupo, que é o grupo das micobactérias. Letra A. O método utilizado para a identificação do micobactério no exame microscópico direto é a coloração por Ziehl-Neelsen. Até que estava certo. Quando a gente fala modificado, está errado, tá? Esse método da coloração de Ziehl-Neelsen modificada é utilizada para visualizar os cistos de Cryptosporidium, tá? Em algumas amostras, que é um parasita intestinal de humanos e animais, ok? Então, o método modificado não é para micobactérias, é para visualizar outro tipo de micro-organismo, ok? Então, ele quer a correta, então não pode ser a letra A. Letra B. Possuem parede celular rica em lipídios. Vocês lembram quais são? Se vocês não lembram quais são, tá? Dá uma olhada na aula, mas essa aqui, ela é a correta, tá bom? Letra C. Uma coloração alternativa ao método de Gram. Não, na realidade, as micobactérias não coram muito bem pelo método de Gram. Então, não seria a coloração adequada, né, para a visualização dela. O ideal mesmo é que você consiga fazer uma boa coloração utilizando os corantes da coloração de Ziehl-Neelsen. Formam colônias em até 48 horas, nosso sonho, né? Mas não. Quando incubadas a 37 graus Celsius, as micobactérias
elas são micro-organismos que demoram semanas para aparecer, poucas colônias ali na placa ou no tubo, ok? Então, se fossem 48 horas seria maravilhoso, mas não, elas levam semanas para que haja um crescimento visível ali no meio de cultura, certo? Então, a letra está errada e elas não produzem exotoxinas, ok? Então, essas são as nossas opções de questões ali de micobactérias. Elas aparecem com frequência, tá? Não em grande quantidade, mas elas aparecem e em todos os editais que eu já analisei. 90 a 95% eles têm o conteúdo de micobactérias ali que pode ser cobrado. Então, é sempre bom você treinar e rever essas características gerais, focando somente em hanseníase e tuberculose, porque é o que normalmente eles cobram ali nas provas, certo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e até a próxima aula.